O mundo está prestes a presenciar o evento mais impactante de todos os tempos. Algo que foi predito há milhares de anos pode acontecer a qualquer momento, e a maioria das pessoas não está preparada. A Bíblia nos alerta: num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Disse 1 Coríntios 15, 52. Esse é o arrebatamento. O momento em que Jesus Cristo virá buscar aqueles que realmente o servem, aqueles que não se contaminaram com este mundo. Mas a pergunta que ecoa é: você está preparado? Muitos zombam dessa profecia. Dizem que isso é mito, que é apenas uma história inventada por religiosos fanáticos. Mas olha ao seu redor. O mundo está mergulhado em caos, guerras, fome, desastres naturais, corrupção desenfreada. Os sinais estão por toda parte. Jesus advertiu: assim como foi nos dias de Noé, será também na vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 37. Nos dias de Noé, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio, e destruiu a todos. Elas não deram ouvidos ao aviso. E hoje, a humanidade segue o mesmo caminho, ignorando os sinais e desprezando a verdade. Imagine por um instante, milhões de pessoas desaparecem em um único momento. Aviões caindo do céu sem pilotos, carros desgovernados nas ruas, o caos tomando conta do planeta, e o pior: aqueles que ficarem, serão entregues a um tempo de tribulação jamais visto antes. Muitos que hoje se dizem cristãos, ficarão para trás. Sabe por quê? Porque vivem uma fé superficial. Vão à igreja aos domingos, mas durante a semana, se entregam aos prazeres do mundo. Pensam que apenas frequentar um templo os tornará dignos do céu, mas esquecem que Deus não se deixa enganar. Ele sonda os corações. O arrebatamento será súbito. Não haverá tempo para arrependimento de última hora. Será como um ladrão que vem à noite pegando a todos de surpresa. E agora eu pergunto: você está pronto? Se Jesus voltasse hoje, você seria levado ou ficaria para trás? Muitos acreditam que podem deixar para buscar a Deus depois, que ainda tem tempo para viver como quiserem. Mas a verdade é que o arrebatamento não virá com aviso prévio. A qualquer momento, o céu pode se abrir, a trombeta pode soar, e aqueles que estiverem em Cristo desaparecerão deste mundo. Será um evento global, e ninguém poderá negar a realidade do que aconteceu. Os que ficarem enfrentarão o período mais sombrio da humanidade. O anticristo surgirá, impondo uma nova ordem mundial, onde não haverá mais liberdade para escolher. O sistema do mundo será controlado pelo engano, e quem não se submeter será perseguido. A Bíblia diz em Apocalipse 13, 16 a 17. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita, ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Isso significa que aqueles que não forem arrebatados terão que decidir: ou se rendem ao sistema do anticristo e perdem sua alma, ou resistem até a morte. Mas por que esperar passar por isso? Por que arriscar a própria salvação? Deus nos deu a oportunidade hoje de escolher o caminho certo. Mas muitos insistem em viver no pecado, ignorando os avisos. Quantas vezes você já ouviu falar da volta de Jesus e deixou para depois? Quantas vezes o Espírito Santo tocou seu coração e você endureceu sua alma? O tempo está se esgotando. Jesus está às portas. A maior mentira de Satanás é fazer você acreditar que tem mais tempo, que pode continuar vivendo do seu jeito e que depois poderá se arrepender. Mas e se o arrebatamento acontecer agora? A decisão está em suas mãos. Deus chama você para uma vida de santidade, de compromisso verdadeiro. Somente aqueles que o servem de todo o coração estarão prontos no grande dia. Não seja como as virgens insensatas que ficaram sem azeite, e, quando o noivo chegou, encontraram a porta fechada. Imagine o desespero daqueles que ficarem para trás. Igrejas lotadas de pessoas chorando, clamando por misericórdia, mas será tarde demais. O Espírito Santo, que hoje age no mundo convencendo as pessoas do pecado, será retirado, e então o mal tomará conta. Será um tempo de trevas, dor e sofrimento como nunca antes visto. Muitos buscarão a Deus, mas terão que pagar um preço altíssimo. Serão perseguidos, torturados e mortos por sua fé. E tudo isso porque não deram ouvidos enquanto ainda havia tempo. Jesus já nos alertou sobre isso. Ele disse em Lucas 21, 36:
Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de escapar de todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Escapar, essa é a palavra. O arrebatamento não é um conto de fadas, não é um evento simbólico, é uma promessa real para aqueles que estiverem preparados. Mas quem são os que estarão prontos? São aqueles que vivem em santidade, afastados do pecado. São os que se arrependem diariamente e buscam um relacionamento sincero com Deus. São os que não se misturam com o mundo e não negociam sua fé. E você? Onde está a sua fé? O arrebatamento pode acontecer hoje, e a grande pergunta é: você está pronto? Se essa mensagem tocou o seu coração, não ignore. Tome uma decisão agora. Não espere o amanhã, porque o amanhã pode não chegar. A eternidade está diante de você. Faça a escolha certa. Ainda há tempo para você se preparar, mas esse tempo está se esgotando rapidamente. O mundo está em contagem regressiva para um evento que mudará tudo. Muitas pessoas pensam que podem viver como querem, e no último instante, simplesmente pedir perdão. Mas a verdade é que o arrebatamento será repentino. Quando a trombeta soar, não haverá mais tempo para arrependimento. A Bíblia nos alerta em Mateus 24, 40 a 41. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Isso significa que haverá separação. Alguns serão levados, outros ficarão. Mas o que determinará quem será arrebatado? 1. A vida de oração. Você fala com Deus diariamente ou só lembra dele quando precisa de algo? 2. A obediência à palavra. Você vive de acordo com os princípios bíblicos ou apenas finge ser cristão? 3. A pureza do coração. Você realmente ama a Deus acima de todas as coisas ou está preso às distrações deste mundo? O Senhor está nos dando sinais claros de que a hora está chegando. Guerras, fome, desastres naturais, crises globais, aumento da maldade. Tudo isso já foi profetizado. Jesus está às portas, e em breve ele voltará para buscar os seus. Mas, infelizmente, muitos só perceberão a verdade quando for tarde demais. Você tem a chance de fazer parte dos que serão levados. Mas precisa decidir agora. Não espere para ver o caos acontecer. Não espere para ver as manchetes anunciando que milhões de pessoas desapareceram do planeta. A Bíblia nos ensina que o arrebatamento será como nos dias de Noé. Antes do dilúvio, Noé construiu a arca, mas ninguém acreditava nele. Todos riam, zombavam e continuavam vivendo suas vidas normalmente. Mas então, a chuva começou, e quando a porta da arca se fechou, já era tarde demais. Assim será com o arrebatamento. A porta ainda está aberta, mas a qualquer momento ela se fechará. Você quer ser deixado para trás? O tempo de brincar com sua fé acabou. Ou você escolhe a Cristo agora, ou enfrentará os dias mais terríveis da história da humanidade. A escolha é sua. E se o arrebatamento acontecesse agora? Se, neste exato momento, milhões de pessoas simplesmente desaparecessem da Terra? Se você olhasse ao redor e visse roupas caídas no chão, carros desgovernados, aviões caindo do céu, pense nisso. O caos tomaria conta do mundo. As notícias anunciariam que algo inexplicável aconteceu. Os governos entrariam em colapso. O desespero tomaria conta da humanidade. Mas sabe o pior? Muitos, que se diziam cristãos, ficariam para trás. A grande questão é: por quê? A resposta está na própria palavra de Deus. Em Mateus 7, 21, Jesus disse: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Ou seja, não basta apenas se dizer cristão, não basta frequentar uma igreja, carregar uma Bíblia debaixo do braço e ter um discurso bonito. O que Deus busca são verdadeiros adoradores, aqueles que vivem em obediência e temem ao Senhor. Muitos acham que Deus aceitará uma vida cristã pela metade. Pensam que podem servir a 2 senhores, vivendo no pecado durante a semana e buscando a Deus apenas aos domingos. Mas a Bíblia é clara: não podemos servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Jesus está voltando para buscar um povo santo, um povo separado, um povo que não se dobra às vaidades desta geração. E agora eu te pergunto: você está pronto para esse momento? Imagine acordar um dia e perceber que a igreja foi levada. Você liga para aquele amigo cristão e ele não atende. Você corre até a igreja e encontra os bancos vazios.
O pastor sumiu, os irmãos fiéis sumiram, mas você ficou. O desespero tomará conta dos corações. Muitos tentarão orar, mas o Espírito Santo não agirá da mesma forma. A perseguição começará, e aqueles que tentarem permanecer fiéis a Cristo serão caçados como criminosos. O anticristo surgirá, e ele estabelecerá um governo onde ninguém poderá comprar ou vender sem aceitar a sua marca. E então, você resistiria até o fim? Ou cederia por medo, condenando sua alma para sempre? O tempo está acabando, as profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos, o arrebatamento é real, e pode acontecer a qualquer momento. Essa mensagem é um alerta. Deus está te chamando agora.